Conforme combinado, começaremos agora o nosso módulo 4 da Oficina do Cuidar. Nosso módulo 4 tem como assunto mobilidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre riscos de queda, sobre atividade física. E nós convidamos para esse módulo dois profissionais de excelência que são a cara da Mais 60. Você sempre vê a carinha deles nas nossas redes sociais, né, nos nossos encontros aqui da Mais 60. Então, como falado em todos os módulos, né, a Mais 60 Saúde faz parte de um grupo. No grupo, nós temos as clínicas Mais 60 Saúde, nós temos a unidade Barro Preto, unidade Santo Agostinho, unidade Santa Efigênia. Até o final de 2021, teremos mais 3 novas unidades. Então, teremos a unidade Pampulha, unidade Betim e unidade Montes Claros. Quem não conhece ainda Mais 60, venha conhecer e conhecer os nossos profissionais também. Além disso, o Grupo Mais 60 é composto por um setor de tecnologia e o de educação, que é o Mais 60 Saber. Então, o Mais 60 Saber, em parceria com a Audiotex e patrocinado pela Farmi, promovemos a Oficina do Cuidar. Então, passo a palavra agora à Paula, representante da Audiotex. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, eu vim apresentar a nossa empresa. Hoje, a Audiotex é uma empresa com mais de 10 anos de mercado, tá? Com mais de 15 unidades por Minas Gerais. Também temos novidades, vamos agora abrir uma unidade no Belvedere, tá? Somos uma empresa que conta com alta tecnologia para poder atender os nossos pacientes. Nossa missão é restabelecer as relações familiares e sociais. Muito obrigada. Obrigada, Paula. E para começar a nossa oficina, né? Então a gente faz alguns, né, relembrando alguns combinados, né? Todo mundo com microfone e câmera desligados, por favor. As perguntas podem ser enviadas pelo chat e ao final a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Então agora eu passo a palavra para o Tiago Siqueira. Tiago, ele é fisioterapeuta da Clínica Mais 60 Saúde, ele atua também em atendimentos domiciliares individualizados, ele é graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário de Belo Horizonte e pós-graduado em geriatria e gerontologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Tiago, primeiramente gostaria de agradecer por ter aceitado o convite de participar da oficina e a palavra está com você. Olá, uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite em participar. Espero que esse momento seja um momento de troca de conhecimento e muita informação. Espero poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento para vocês e esclarecer todas as dúvidas que forem surgindo ao longo do nosso bate-papo aqui, tá? Eu peço um minuto, por gentileza, que eu vou compartilhar as imagens para a gente começar o nosso bate-papo. Ei, Tiago, saudade de você. É Dória? Dória, um abraço. Muita saudade. Reconheci sua voz. Ah, pois é. Saudades também, Dória. Só um minuto. Todos já conseguem ter acesso, conseguem visualizar? Ok, perfeito. Então, mesmo como a Carol falou, né, meu nome é Tiago, eu sou fisioterapeuta, atuo na Clínica Mais 60 Saúde, me formei na UniBH, me pós-graduei na UFMG e, atualmente, além de atuar na clínica, eu faço também a questão de atendimentos domiciliares individualizados e personalizados. E hoje eu vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o módulo de mobilidade. Nesse módulo eu vou abordar as prevenções de quedas. Então a gente vai entrar com algumas informações e orientações em relação à prevenção de quedas. O que são as quedas, o que podemos fazer no dia a dia e como podemos nos proteger. Então acho que antes de mais nada da gente iniciar, a gente tem que entender um pouco o que são as quedas e quais são as repercussões dessas quedas.
Então, entende-se que a queda é um deslocamento não intencional do nosso corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, provocada por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em um dano. Ou seja, a queda ela nunca avisa quando vai acontecer, ela simplesmente acontece. Então, nosso corpo está estático ou em movimento, e por algum determinado momento, nós saímos do eixo central. Isso faz com que nós perdemos equilíbrio. E como a gente perde o equilíbrio de uma forma muito rápida, às vezes o nosso corpo não tem uma resposta também tão rápida para favorecer a estabilidade. E a gente acaba levando a uma queda, né? E essa queda ela pode resultar em um dano ou não. Sabe-se hoje em dia que o maior dano em relação às quedas são as fraturas de fêmur, né? Em uma longa escala. Dentre essas e outras complicações que podem vir a surgir. Então, as quedas, atualmente, elas são consideradas uma ameaça à saúde da população acima de 60 anos. E segundo o Ministério da Saúde, devido a alguns estudos que fizeram, estima-se que 1 a cada 3 idosos sofre pelo menos uma queda por ano, né? Então, se a gente for pensar no nosso Brasil atual, nos nossos idosos, ou seja, muitas quedas ocorrem. E essas quedas podem repercutir negativamente na qualidade de vida, né? Eu já abordei um pouquinho sobre o que a queda pode repercutir, mas além das fraturas de fêmur, elas também podem repercutir em hospitalizações, lesões graves, traumatismos cranianos, outras fraturas sem ser a fratura de fêmur, e essas complicações todas vão interferir negativamente na qualidade de vida, na funcionalidade do dia a dia. Então, tá aí a importância de se prevenir as quedas. Elas são uma grande ameaça. E aí, a gente entra e começa a pensar quais são os fatores de risco, né? Porque como lá eu disse no primeiro momento, são multifatores, são vários fatores. Então, vamos tentar entender um pouquinho quais são os principais fatores de risco. O primeiro é o passado de quedas. Entende-se se um idoso já teve uma queda, para ele ter uma segunda queda, isso fica mais suscetível, né? Então, é um ponto importante esse passado de quedas. Outro ponto importante, como já dito também, é a idade. Então, acima de 60 anos, aumenta-se as chances de ter quedas durante o dia a dia. Outro ponto que pode ocasionar uma queda é o medicamento, né? Então, se o medicamento não estiver bem regulado, se o medicamento não estiver sendo tomado no horário correto, se não tiver toda essa gestão de acompanhamento em relação aos medicamentos, eles podem trazer repercussões para o nosso corpo, que a gente pode gerar uma fraqueza, um desequilíbrio e levar também a uma queda. Então, é muito importante seguir os horários dos medicamentos, seguir as recomendações corretas passadas pelos médicos em relação ao uso da medicação. A condição clínica. Entende-se que, quanto mais forte estamos, menor o risco de queda. Quanto mais fraco estamos, maior o risco de queda. As alterações de marcha. As alterações de marcha, elas podem decorrer devido de algumas doenças ortopédicas, como também no processo de envelhecimento, a marcha ela fica um pouco diferente. Em alguns idosos, a marcha fica mais lentificada, precisam de algum dispositivo auxiliar para poder caminhar, como um andador, uma bengala. A altura do passo, que é tirar o pé do chão para dar o passo à frente, ela pode ter uma redução. Então, essas alterações também interferem e podem levar a uma queda, né? Propriamente dito, as alterações de marcha, também as alterações do equilíbrio. Se o equilíbrio não está legal, se o equilíbrio não está bom, isso pode ser mais um fator de queda. Outro ponto que é muito importante é o sedentarismo. Entende-se hoje muito bem explícito em todos os locais a importância da prática de atividades e exercícios físicos, né? Quanto mais exercícios físicos, quanto mais em prática, em movimento nosso corpo estiver, melhor vai ser a força, melhor vai ser a mobilidade, melhor vai ser o equilíbrio. O nosso corpo ele foi feito para ter movimento, para se movimentar. Então, nós precisamos trabalhar exercícios que favorecem esses benefícios. Entende-se também sobre o estado psicológico, né? Então, em alguns determinados
Em algumas determinadas pessoas, quando a gente fica mais triste, mais depressivo, até a nossa postura muda. Então, esse estado psicológico, essa angústia, ela pode também gerar uma queda. A gente vai ficar menos atento ao que está acontecendo no nosso espaço, no nosso dia a dia. Fora isso, a deficiência nutricional, né? Então, a baixa ingesta de calorias, uma alimentação pobre de nutrientes, vai levar ao enfraquecimento do corpo, que também pode repercutir em uma queda. Outras considerações são deficiências visuais. Então, a gente tem que estar sempre com controle, né? Para quem faz uso de óculos, o óculos está bom, o óculos está bacana, estou conseguindo visualizar bem? Ótimo. Se não tiver, é hora da gente poder estudar um pouquinho aí e ver se é hora de trocar o óculos, fazer uma correção, tá? As doenças ortopédicas, como já ditas, muitas vezes podem trazer dores e desconfortos, e esses desconfortos podem implicar na forma de andar, que pode também gerar uma queda. O estado funcional, que é a nossa funcionalidade do dia a dia, que está ligadinha lá com a condição clínica e com o sedentarismo. Quanto mais forte, mais em movimento, menor o risco de queda. O nosso ambiente, o ambiente do dia a dia, o ambiente em casa, as ruas, né, daqui de Belo Horizonte, ou de onde vocês estiverem, os passeios, o ambiente doméstico, tem vários fatores de riscos que, por muitas vezes, em casa a gente não consegue enxergar, né? E aqui eu vou trazer e abordar alguns desses fatores para a gente poder tentar auxiliar e adaptar o dia a dia no domicílio. Um grande fator de risco, sapatos inadequados. Mais para frente nós vamos falar especificamente sobre os sapatos. Eles geram vários fatores de riscos também, como as atitudes de risco, né? Eu coloquei 3 imagens aqui embaixo, e a primeira delas é alguém subindo no banquinho. Esses banquinhos são um perigo, tá? O banquinho pode escorregar, o banquinho pode virar, a gente pode sentir algum desequilíbrio ou tontura em cima do banquinho por algum motivo, e a gente pode levar ao chão. Esse banquinho de madeira é ruim. Aquele banquinho de plástico, pior ainda, né? Às vezes o banco não é resistente, ele pode quebrar, pode estragar. Tanto os banquinhos quanto as escadinhas, que a gente às vezes tem na cozinha, em casa. Então, nós temos que evitar utilizar essas atitudes de riscos a fim de prevenir quedas. A segunda imagem aqui mostra um senhor em cima de telhado. Vocês podem estar pensando assim, gente, mas isso não é possível. É possível, sim. Eu já tive relato de queda de idoso que tentou pular um muro de casa que estava sem chave. Então, essas atitudes de pular o muro, tentar consertar algo no telhado, podem gerar um fator de risco. Outro ponto que é muito importante, que a gente também tem que abordar, é a questão dos tapetes. Tiago, é proibido ter tapete em casa? Não é. Mas mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre essa relação do tapete e como ele deve ser utilizado, tá? Os tapetes muito soltos, tapetes sem antiderrapante, eles podem também favorecer a quedas. Tá, então agora a gente vai tentar entender o que a gente pode fazer para poder evitar essas quedas, né? Então a gente já entendeu que existem vários fatores de riscos que contribuem para a incidência das quedas. E a prevenção das quedas, ela está associada a um conjunto de várias medidas e ações que devem ser adotadas. Então, o primeiro ponto que eu quero abrir aqui em relação ao que fazer são as consultas de rotina. Então, as consultas de rotina com o médico geriatra, o médico de confiança, devem estar em dia. Não só as consultas de rotina, como os exames também de rotina e as demais outras consultas com outros profissionais da saúde. O enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, todas essas rotinas, essas consultas, elas devem estar em dias e alinhadas. Um outro ponto que eu já citei anteriormente e falei sobre a importância é a prática de exercícios físicos, que hoje em dia torna-se muito importante. E a cada dia que passa, mais estudos vêm trazendo a importância de se praticar exercícios, né? Os exercícios eles vão manter o corpo bem, vão melhorar a resistência muscular, a força muscular, a flexibilidade, o alongamento, a mobilidade das articulações,
propriamente o equilíbrio, e tudo isso vai interferir positivamente na nossa funcionalidade e na prevenção de quedas. E quando a gente fala de exercícios físicos, entra um dado muito importante da Organização Mundial de Saúde, que é a recomendação da prática de exercícios. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde determina que a prática de exercícios físicos semanalmente tem de ser de 150 minutos a 300 minutos por semana. E isso a gente pode dividir ao longo da semana, né? Tem muita gente que fala assim comigo que não consegue fazer exercício todo dia. Então, distribui um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, ou um pouco em cada dia. E aí, vamos tentar seguir esse menor. O menor é os 150 minutos. Então, se a gente já atingiu 150 minutos, já está fazendo muito bem para o corpo em si. Se a gente conseguir fazer mais tempo de exercício, melhor ainda, né? E aí, quando a gente fala de exercício, a gente fala das várias possibilidades que existem. Os próprios exercícios em casa, as caminhadas, as hidroginásticas, aulas de pilates. Então, tem várias atividades e vários exercícios que podem ser feitos. E eu sempre digo para cada um escolher o que melhor se adapta. Se você não sabe qual é o exercício que você se adapta, experimente todos. Faça um dia um, faça um dia uma aula experimental de outro, até você encontrar o exercício que mais goste, né? E aí a gente consegue criar uma rotina, consegue criar um vínculo com o exercício, e isso cada vez mais vai sendo bom, produtivo, bom para o corpo, e com o passar do tempo a gente vai começar a sentir falta, então a gente não vai querer deixar de fazer. E vai fazer um grande bem para o nosso corpo em si. Agora eu trouxe algumas imagens aqui, para a gente poder discutir um pouquinho sobre cada uma delas. Essa imagem 1, o que a gente consegue ver nessa imagem 1? Aqui nessa imagem 1 eu estou vendo um quarto, né? Possivelmente um quarto. E aí tem um móvel ao Tiago, não estou lado. vendo as imagens, não. Mas alguém não está conseguindo visualizar? Não, estou vendo a Camila, estou vendo uma Saura. Estou vendo, não. Estou vendo você. O resto do pessoal está conseguindo ver as imagens? Ok, o pessoal está conseguindo visualizar. Tiago, eu consigo ver as imagens. Dona Dória, a senhora deve ter fixado o Tiago. Clica 2 vezes na imagem que está aparecendo do slide, por favor. Olha se é possível, dona Dora, olha se a senhora conseguiu. Para as outras pessoas está tudo ok, está tudo normal. Eu vou fechar o meu áudio, fechar a minha câmera. E a gente conversa pelo chat, tá bom? Para o Thiago dar continuidade, pode ser? E aí também eu vou relatando o que tá nas imagens, para facilitar também essa visualização, tá? Eu gostaria de ver as imagens. A senhora consegue ver o PowerPoint aberto? O que a senhora consegue ver? Estou vendo só o Tiago. Dá 2 cliques em cima da imagem dele, por favor. Daí não sai. Eu vou ligar para a senhora para ajudar a senhora, tá bom? Eu sou muito querida dele, por isso que ele não sai. Só um minuto que a gente já liga para a senhora, tá? Ok. Ó, então vamos dar... Combinado. Vamos dar uma sequência aqui, então. Então, eu vou abordar primeiro essa imagem número 1, tá? Então, nessa imagem número 1 é um quarto, e aí ao lado tem um abajur e um telefone. Ótima visualização, tá? É muito importante ter um abajur, ou uma lanterna, ou o próprio acendedor ao lado da cama, para evitar que o idoso levante-se à noite e precise se deslocar dentro do quarto até acender a luz. Então, esse é um fator muito importante que auxilia na prevenção de quedas. Andar no escuro não é legal. E outro ponto que a gente pode ressaltar aqui é o telefone que está ali ao lado. É sempre importante ter um telefone ou um celular ao lado da cama quando for dormir,
por algum motivo levantou à noite, sentiu alguma coisa, sentiu algum desconforto, ou por muitas vezes a gente levanta rápido, né, que não é a forma correta, e fica tonto, pode gerar uma queda, tem um telefone ali do lado que a gente consegue ligar e pedir socorro para alguém. Nessa imagem número 2, a gente consegue ver uma sala. Essa sala está cheia de coisa espalhada para todo lado. Tudo isso pode ser fator de risco de queda. Tropeçar, escorregar, os móveis estão todos espalhados, tem muita bagunça nessa sala. Então, os espaços, eles têm que ser amplos e abertos. Vamos comparar essa imagem 2 em relação à imagem 5. Né? É lógico que eu sei que nem todo mundo tem uma sala grande como essa, mas o que eu quero deixar aqui claro é a organização dos móveis e do espaço. Essa sala número 5 é uma sala ampla. Ela tem um espaço aberto, os móveis estão centralizados, os móveis estão no canto, tem um espaço aberto para caminhar, consegue transitar tranquilamente. Já na imagem 2, a gente tem todas essas interferências no nosso caminho, que podem gerar, sim, risco de quedas. A imagem número 3 é a mesma coisa, só que agora no quarto. Né? O quarto está cheio de coisa espalhada também no chão. Então, é sempre importante deixar tudo muito bem organizado e muito bem guardado. Não só bolsas, como caixas de sapatos, sacolas. Então, tudo isso tem que ter uma atenção especial para poder ter uma facilidade de levantar, caminhar e não gerar nenhum risco de queda. Outra coisa muito importante aqui que a gente consegue visualizar também na imagem 4. A gente vê um fio passando ali pelo chão, tá? Então, em casa, extensão, fio de telefone, fio de internet, todas esses fios, eles devem estar bem presos e sempre passando pelo cantinho do quarto, da sala, da parede, nunca atravessando o ambiente. E por mais que a gente saiba que tem aquele fio ali, um dia ou outro a gente pode andar rápido, a gente pode esquecer e a gente pode levar uma queda tropeçando nesse fio, tá? Vou passar um próximo momento para a gente discutir sobre mais algumas imagens. Nesse segundo momento aqui, eu trago algumas outras adaptações. Então, vamos lá. Número 1 está mostrando um banheiro. Olha que legal desse banheiro. Esse banheiro está totalmente certo, Thiago? Não. Eu acrescentaria mais algumas coisas nesse banheiro. Mas olha, ele tem a barra dentro do chuveiro, ele tem fitas antiderrapantes no chão. São fitas que a gente consegue comprar e colar no chão, né? Não estraga o piso, fica super protegido. Para quem não quer usar fita, pode-se usar os tapetes antiderrapantes, tá? Então é importante ter um tapete antiderrapante ou ter a fita protetora no chão para evitar. E as barras dentro do chuveiro auxiliam e muito na hora do banho. A gente está olhando aqui o vaso. Faltou o quê? Está faltando um suporte ali na lateral do vaso para facilitar o levantar e o sentar. Tá? Então, se tivesse um suporte, uma barra ali ao lado do vaso, como nessa imagem 2 mostra, aquele banheiro estaria 100%. E uma coisa importante que a gente tem em relação de um banheiro para o outro é que no banheiro 1, o vaso é baixinho. No banheiro 2, o vaso já é mais alto, que favorece uma melhor amplitude de movimento, tanto na hora de subir, tanto na hora de levantar, quanto na hora de sentar. Tiago, eu não consigo colocar meu vaso mais alto igual está esse da imagem 2. Hoje em dia existem alguns ajustes, alguns equipamentos, alguns assentos que podem ser acoplados aos vasos convencionais que aumentam a altura dele e que vai favorecer esse processo que a gente citou aqui. Olha essa escada número 3, no desenho número 3, a escada. Essa escada parece que ela tem um corrimão dos dois lados. Ótimo, é muito importante ter corrimão dos dois lados nas escadas. Mas tem algumas coisas que estão faltando ali que a gente poderia acrescentar. Uma delas, que é muito importante ter em escadas, um acendedor tanto no início da escada quanto no final da escada, para que a gente evite de subir as escadas no escuro. Se não tiver como colocar o acendedor, tem aquelas luzes que a gente pode instalar na parede, às vezes algumas até com fita dupla face, que elas acendem quando a gente passa, né? Então a gente vai conseguir visualizar bem os degraus da escada.
Outro ponto muito importante aí dessa escada é que bem aqui no início dela a gente consegue visualizar um tapete. Então, tapetes não devem ser colocados nem no início e nem no final da escada, tá? Por algum motivo a gente pode escorregar, tropeçar e gerar uma queda. Então, tapete não. Eu falei que ia comentar sobre os tapetes, vou aproveitar esse momento. Pode ter tapete na sala? Pode. Pode ter tapete no quarto? Pode. Desde que os tapetes estejam antiderrapante, sejam tapetes finos, que tem tapetes que têm muitas plumas, muito cheios, muito volumosos. Esses tapetes eles podem gerar e aumentar o risco de quedas. Então, os carpetes mais baixinhos, com antiderrapantes, que favorecem a não deslizar no chão, a gente pode deixar. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de ter tapete. Mas fora nessas considerações, se não tivessem, é melhor tirar os tapetes, tá? Se fosse para falar assim, Thiago, você prefere o tapete ou sem o tapete? Eu ia mandar tirar todos os tapetes. Mas como eu sei que tem algumas pessoas que têm um apreço muito grande por tapetes, faça esses ajustes de colocar os antiderrapantes, optar por tapetes mais resistentes, com menor espessura e mais fixos ao chão. E aqui a gente volta para a cozinha. A escadinha aí, a famosa escadinha, né? Então, os banquinhos e escadinhas devem ser retiradas. Mas, Thiago, eu tenho muita coisa importante lá em cima do armário, meu arroz está lá em cima. Então, vamos reorganizar o armário da cozinha? Isso vale também para os armários do quarto, os guarda-roupas. Tudo que a gente utilizar com maior frequência deve ser colocado nas partes médias, tanto do armário quanto do guarda-roupa, para facilitar que a gente possa pegar, evitando tanto de se abaixar muito ou precisar subir em escadas ou banquinhos, tá? Então, centraliza tudo ali que mais usa ao meio e as outras coisas guarda em cima. Precisou pegar alguma coisa lá em cima? Eu sugiro pedir auxílio e evitar essas atitudes de risco, como subir em escadas, subir em bancos, ou até mesmo ficar na pontinha do pé para alcançar lá em cima. Então, tudo isso pode ser também um fator de risco. Agora, um ponto muito importante, calçados. Os calçados são uma maravilha, porque eu já vi de tudo, já vi relato de tudo sobre calçado e já vi sobre todos os tipos. Então, eu separei 6 tipos de calçados aqui. Calçado número 1, uma sandália aberta, com velcro, bem presa ao pé, tá? Então, o sapato ideal é esse. É um sapato que seja bem preso ao pé. Se for uma sandália, ele vai ter a ventilação, né? Então o pé vai conseguir respirar, mas o importante é que seja do número certo, não seja nem menor, nem maior, e que seja bem firme ao pé, tá? E eu prefiro as sandálias de velcro, porque elas são mais fáceis, tanto para retirar quanto colocar. Embaixo do número 2, a gente tem um tênis. Os tênis também são ótimos. Os tênis, eles têm as partes de trás mais alta, eles têm a ventilação, a depender do tecido que escolha. Então, o pé ele não vai o pé não vai sofrer sobrecarga, o pé vai ter uma descarga de peso equilibrada, então não vai sobrecarregar o solado do pé, e ele é firme no pé e seguro, né? Então, os sapatos, os tênis são ótimos também, principalmente para fazer atividade física, principalmente para poder sair de casa, para poder ir para a fisioterapia, né? Então, os tênis são uma ótima opção. E para quem gosta de sapatos mais abertos, as sandálias são uma ótima opção, tá? Algumas pessoas me falam assim, mas Thiago, essa sandália aí é tão feia. Mas hoje em dia no mercado existem várias sandálias, vários sapatos ortopédicos de vários estilos e muito bonitos que se adaptam muito bem e trazem muita segurança. Aí na imagem número 3, as famosas sapatilhas. Essas sapatilhas dão um trabalho imenso. Se eu pudesse, eu eliminava todas as sapatilhas do mundo. A sapatilha, por muitas vezes, ela não tem um solado legal, ela tem um solado que derrapa com muita facilidade. A descarga de peso no pé da sapatilha é muito ruim, sobrecarrega muito o solado do pé, tá? E algumas sapatilhas, elas não ficam firmes ao pé.
As mulheres andam e o sapato vai soltando atrás, né? Então, a sapatilha é um calçado, dos calçados que existem, é o que eu menos indico, tá? Não gosto de sapatilha. Mas tem um ainda pior do que a sapatilha. Esse chinelinho de baixo, número 4, confortável, quentinho, gostosinho, mas que o solado, por muitas vezes, não tem um antiderrapante bacana. Então, se for comprar um calçado desse, observe muito bem o solado, tá? E esse calçado, eu sei que muitos idosos gostam pela questão da facilidade, de ser quentinho, gostosinho, mas ele também não fica firme no pé, não. Então, ele traz uma insegurança, ele traz uma instabilidade, tá? Então, também não recomendo muito esse calçado, não. Prefiro os sapatos mais fechados e mais firmes ao pé. Chinelos. Chinelo de dedo. Amiguíssimo de queda. Muito amigo de queda. Vários pacientes que eu atendo, que sofreram quedas, por muitas vezes estavam usando o famoso chinelo de dedo. Ele não é preso ao pé. Por muitas vezes, com o tempo, o solado fica desgastado. Ele sobrecarrega muito o solado do pé. Quando a gente anda, o chinelo ele fica batendo lá no calcanhar, né? Você dá o passo, o chinelo sobe lá no calcanhar. E por muitas vezes, esse movimento que o chinelo faz, se a gente não tiver uma amplitude, uma altura legal do passo, que é o levantar o pé para dar à frente, a gente pode até tropeçar, né? Então, o chinelo também eu não indico. Já esse sapato número 6 aí, confortável, preso ao pé, de velcro, parte de trás mais alta, solado antiderrapante, é um ótimo calçado, tá? Então, desses 6 calçados que eu apresentei, os que eu mais gosto é o calçado número 1, o calçado número 2 e o calçado número 6. É importante ressaltar que todo calçado tem que estar bem preso ao pé, do número certo, nem maior, nem menor. O solado tem que ter antiderrapante, tem que ser um solado bom. Então, verificou que seu calçado está ficando com o solado desgastado, é hora de trocar o calçado, tá? Então, esses são alguns dos pontos importantes em relação ao calçado. Eu poderia ficar passando aqui para vocês várias informações e várias orientações de dicas, mas são muitas orientações que a gente pode adotar no nosso dia a dia, principalmente no domicílio, tá? E aí, o que eu fiz? Eu preparei para vocês, né? Vai ser compartilhado depois no final, um e-book com todas essas orientações. Então, além dessas que a gente conversou aqui, vai ter outras e muito mais orientações disponíveis para todos vocês, tá? Antes de eu finalizar, eu queria agradecer a todos pela participação e eu queria deixar uma mensagem que é muito importante, que eu tento fazer ela parte da minha vida todo dia, que cuidar da nossa saúde é um ato de amor próprio, né? Então, tudo que nós pudermos fazer para estar bem, manter o nosso corpo bem, manter a nossa mente bem, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor e uma funcionalidade muito melhor. E qualidade de vida hoje é o que todos nós buscamos e procuramos, né? Então, espero que essas dicas tragam e tenham ajudado muito vocês. Estou aberto a esclarecimento de dúvidas, podem ficar à vontade. Agradeço muito e repasso agora a voz à Ana Carolina. Tiago, muito obrigada pela sua fala, foi muito esclarecedora. Temos várias perguntas no chat para você e ao final a gente faz as perguntas, tá bom? Combinado. Então, agradecendo a participação do Tiago, agora nós vamos convidar a Camila. Ô, Tiago, só te peço para parar o compartilhamento da tela, por favor. A Camila Andrade, ela é bacharel e licenciada em Educação Física, pós-graduada em Cinesiologia, também agora é acadêmica de Fisioterapia pelo FMG, então está na sua segunda formação, tem MBA em Liderança, Gestão de Equipes e Produtividade. Camila, é um prazer ter você aqui com a gente, mais uma que é a Karine da Mais 60, né? E passo a palavra para você. Oi, pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem.
Me dá um retorno, por favor, quanto ao meu áudio. Está ouvindo bem? Ótimo, beleza. Então, como a Carol acabou, né, carinhosamente a gente chama de Carol, a Mais 60, ela vincula, né, os profissionais vão chegando e acaba aqui criando laços, né, isso é muito importante e isso repercute no trabalho que a gente entrega para vocês, né, para os idosos em geral, porque é feito com muito carinho, com muito amor. Então, a Carol já me apresentou e eu queria destacar, além, né, dessas formações que eu luto, né, para ter, acho que eu queria destacar, né, aqui, que eu considero que todo profissional deve ter, né, gostar do que faz. Esse é o melhor currículo, o melhor diploma, né, porque para trabalhar com o público idoso, eu preciso gostar do que eu faço, e quando eu gosto do que eu faço uma entrega cada vez melhor, né, isso reflete no trabalho, no dia a dia. E desse modo, começando dessa forma, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu preparei para que a gente possa conversar a respeito de atividade física. Então, dentro de alguns minutos, vai aparecer para vocês, tá bom? Peço só um instante. Cadê você, Camila? Estou aqui, Dória. A voz é inconfundível, não é? Então, vamos lá. A minha é. Bom, compartilhando. Assim que aparecer, me dá o retorno, por favor. Achei. Conseguem ver? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco a respeito de atividade, né? Atividade física. E se tratando de atividade física, ok. Especificamente para idosos, né? Que é o tema de hoje, nós precisamos considerar o quanto o impacto de não fazer atividade física, o impacto de ser inativo, como que isso pode ter consequências no nosso dia a dia, em tarefas simples, né? Então, na imagem que vocês veem, vocês podem acompanhar um esquema, né, onde eu demonstro para vocês a respeito de capacidade funcional, né? Então, capacidade funcional, quando eu começo a perdê-la, isso tem um impacto muito grande nas tarefas que eu faço no dia a dia, né? O que é essa capacidade funcional, de um modo bem fácil para a gente aprender e não esquecer mais, né? Eu preciso ter condições, né, as habilidades do meu corpo e da minha mente também, de realizar as tarefas que eu tenho no dia a dia, em casa, na rua, enfim. E o exercício, a intervenção através do exercício, é capaz de contribuir positivamente, trazendo uma melhora ou uma manutenção, né, das minhas habilidades, sejam elas flexibilidade, equilíbrio, força, coordenação, diversas, né, delas, e eu preciso ter minimamente essa condição para que eu possa executar as minhas tarefas, né? Então, a prática regular da atividade física, ela tem se mostrado eficaz na prevenção vão acontecer alterações do envelhecimento, como perda de massa muscular, e isso reflete na minha força, reflete no meu controle motor, reflete na minha caminhada, na minha marcha, no dia a dia, reflete no sentar e levantar, sair de uma cadeira, conseguir levantar da cama, enfim. Então, extremamente necessário que eu tenha minimamente condições de manter as minhas atividades no dia a dia. E eu trouxe para vocês como que a gente pensa isso, né, em atividade física, como que eu estruturo, né? Se você pensar o exercício como uma prescrição, assim como a gente pensa, exercício é remédio, né? Eu prescrevo remédio, eu prescrevo exercício, é uma prescrição sim, né? Quando você recebe uma receita, na receita a gente tem a dose que você tem que tomar, de quanto em quanto tempo você tem que tomar, não é assim que funciona? O exercício ele tem volume, intensidade, regularidade, né? O exercício não é, hoje eu vou dar uma faxina na minha casa, isso substitui o meu exercício. Hoje eu vou a pé para o trabalho, isso substitui o meu exercício. Não, isso você aumenta o seu nível de atividade física, né? O exercício ele tem que ter uma regularidade. Eu faço todo dia, eu faço dia sim, dia não, eu faço quanto tempo, né? Ele precisa ter uma esquematização, uma estrutura, uma organização, né? E como que eu começo um programa de exercício físico? Vou começar hoje, né? Então, eu estou cuidando de um idoso e recebi uma cartilha que o Thiago, lá da fisioterapia, encaminhou de alta para o idoso e encaminhou uma cartilha de exercício. Como que eu faço? Como que eu começo, né? Então, vamos pensar.
Eu não começo diretamente com o peso, com uma carga, né? Veja bem, você quando acorda, fazendo uma comparação, né, uma analogia, você quando acorda, você não pula da cama e já de pijama sai para trabalhar. Não é assim que funciona, né? Você acorda, espera-se que você troque de roupa, porque a gente vai sair de pijama, vou trocar de roupa, vou preparar o meu corpo, a minha mente, você faz isso sem pensar, né? Então, eu tomo café, algumas pessoas têm o hábito de não tomar café, mas né, a grande maioria toma café e sai de casa. É assim que funciona. Então, o seu corpo, para pegar uma carga, para começar um exercício, ele precisa de uma certa preparação. Então, primeiro eu escolhi o meu ambiente, né, um ambiente que não tem tapete para eu tropeçar, ou que o tapete tem um antiderrapante, e um ambiente calmo, tranquilo, onde eu possa seguir ali a cartilha que foi prescrita, né, o exemplo que a gente está seguindo aí, e conseguir sucesso naquele exercício. Então, o primeiro momento do exercício são exercícios mais leves, digamos assim, mais tranquilos. Então, eu tenho a preparação para o movimento. Eu teria ali um aquecimento, vou preparar o corpo, o idoso, o meu corpo, para que eu possa desempenhar bem o exercício que vem logo a seguir, um exercício de força, enfim, seja ele qual habilidade que eu preciso trabalhar naquele momento. Então, vocês estão vendo aí nas imagens alguns destes exercícios. Eu coloquei tanto para o membro inferior, ou seja, abaixo da linha da cintura, quanto para o membro superior, acima da linha da cintura. Então, estes exercícios aqui preparam você. Eu vou passar por todos, no final eu vou escolher algum deles e vou demonstrar, vou fazer um convite para que você também possa fazer comigo, ok? Então, você consegue acompanhar comigo aí exercícios simples, né? Então, estou vendo lá na primeira figura, tem uma garrafa embaixo do pé de uma pessoa e ela está só rolando essa garrafa para frente e para trás. Ou seja, sabe que é só um rolar essa garrafa? Estou preparando a articulação do tornozelo para os exercícios que vão vir a seguir. Quando eu sento na cadeira, eu puxo a minha perna, eu estou ganhando em mobilidade. O que seria isso para a gente entender de forma clara? Um movimento. Eu preparo aquela articulação para que eu tenha um melhor desempenho dela para quando eu for para um exercício de força. Com o bastão ou cabo de vassoura, eu estou fazendo um movimento onde eu possa preparar os meus ombros, a minha região acima da linha da cintura, para os exercícios que seguem logo com a cartilha, por exemplo, e com carga, com peso, né? Feita essa preparação para o movimento, a gente já pode entrar nos exercícios de força propriamente dito, né? É claro que a gente entende que alguns indivíduos, do ponto que eles encontram, eu não preciso nem de uma carga, uma caneleira, tornozeleira, vocês já devem ter visto isso, né? A gente prende no tornozelo, faz alguns movimentos, ou halteres, pezinhos, garrafa com areia, enfim. Algumas pessoas, a condição com que elas encontram, né? Principalmente idosos mais frágeis, o próprio movimento do membro, ou seja, do braço, da perna, já é uma força, né? Às vezes você pede para ele fazer 10 vezes desse exercício, subir, descer uma perna, para ele já é um esforço tão grande que ele não precisa nem colocar uma carga, né? Ele vai gastar um tempo para que ele possa adquirir mais força e conseguir colocar um peso ali de 1 quilo, e assim nós vamos progredindo, né? Então, eu estou mostrando para vocês aí na imagem, vocês conseguem acompanhar alguns exercícios que são para membro inferior. Muitos desses exercícios, vocês já conheceram, alguns de vocês já viram, alguns idosos fazendo, vocês mesmos já fizeram, em algumas modalidades, né? O que tem que ter num programa de fortalecimento? Exercícios que eu faça, uma perna, outra perna, ou seja, os unilaterais, exercícios que eu faço as duas ao mesmo tempo, os bilaterais. Então, um bom programa de treino, né, um bom programa de reabilitação, ele tem que ter variedade. Então, eu preciso ter estímulos diferentes. Ora, uma perna trabalha em conjunto com a outra, ora aquela perna trabalha separada, depois eu vou para outra, né? Então, e variar nas posições, né? Então, eu tenho aí para membros inferiores, né? Trabalhando todo o conjunto, perna, coxa, né? Então, estou trabalhando todo esse conjunto. Não posso esquecer de trabalhar a região central, né? Então, eu executo vários exercícios, instruo que o idoso tem que ter equilíbrio, ok. Aí fortaleço pernas, fortaleço braço também, fortaleço tudo, conjunto, esqueço do abdômen, né? A região central, barriga, né? Vamos falar claramente, onde fica isso? Essa região central, ela tem uma influência muito grande, né, na nossa postura, postura de forma parada, estática, e postura de forma dinâmica. Quando eu ando, eu preciso de postura também. Quando eu me desloco, eu preciso de postura também. E isso evita quedas, né? O melhor controle motor. Então, eu preciso dessa região ativada. E esse ativar o abdômen não quer dizer que você tem que contrair, prender fortemente. Não é isso que nós queremos. A gente pede para que o idoso que ele tenha uma leve contração dessa região. É que aqueles músculos estejam trabalhando, mesmo quando eu estou fazendo um movimento de braço, um movimento de perna, tá?
Porque esses músculos, eles têm, nós chamamos de core, região central. Esses músculos, eles têm uma influência muito grande no equilíbrio. E, além disso, eu preciso de exercícios combinados, exercícios coordenados. Que exercícios seriam esses? Então, eu fiz lá os exercícios de perna, fiz lá os exercícios de braço, e agora eu faço combinação deles. Então, braço contrário de perna, perna indo para trás, braço indo para frente. Assim, eu tenho movimentos que estimulam também o meu cognitivo, né? Será que eu separo? Tem hora que eu trabalho só a mente, tem hora que eu trabalho só o corpo? Não, de forma alguma. De forma alguma. E vocês vão perceber que cada vez mais nós temos exercícios mais elaborados, combinações de estimulação cognitiva, associando números. Como que eu faço isso? Vai fazer 3 séries de 10. Então, eu conto 1, 2, ok. Posso contar ao contrário, 10, 9, e estimular isso no idoso. Posso contar só os pares, posso contar só os ímpares. Durante a execução do exercício, eu posso fazer perguntas para eles, né? Perguntar cores, perguntar palavras, palavras com A, palavras com B. Por quê? Nós precisamos ter o exercício, entender o exercício como uma atividade que dê suporte, dê apoio, dê segurança para ele nas atividades do dia a dia. Isso é ser funcional, isso é ter um exercício funcional, que ele tem aplicação no seu dia a dia, né? Quando você sai à rua, as coisas não acontecem uma de cada vez, né? O sinal abre, o pedestre passa, o carro vem, uma pessoa vai trombar em você, você precisa estar atento para desviar, a calçada é toda irregular, você já tem que traçar uma estratégia de postura, você vai erguer mais a perna no degrau ou você vai mudar a direção? Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo, e você, como indivíduo, deve estar preparado para essas situações, reagir e reagir bem a essas situações. Então, exercícios combinados, exercícios coordenativos são essenciais, tá? Mas eu não começo por eles, eu começo separado e depois eu junto todos eles. E seguindo, né? Então, cheguei lá nos membros superiores, né? Com materiais alternativos, né? Então, hoje a gente não precisa ter um material, o peso que tem na academia, aquele que eu fazia na fisioterapia. Eu posso utilizar de materiais que eu tenho em casa. Então, as garrafas de água mineral, né? Elas são muito úteis. Então, qual cuidado que a gente tem que ter? Colocar areia, colocar mantimento, evitar colocar propriamente a água. Por quê? A garrafa, às vezes, não veda bem, pinga a água, o idoso está fazendo um exercício, ninguém viu, pingou, escorregou, teve uma queda. Então, desaconselhar. E também porque a água ali o líquido é muito pobre, então à medida que você faz o exercício, vai ter influência também. A areia, ela é mais adequada, o mantimento mais adequado, mantendo a garrafa vedada, para que você possa fazer o exercício e não tem influências dessa modulação, né, da carga lá dentro da garrafa, né? Parece simples, mas isso tem uma grande influência. O bastão ou cabo de vassoura pode ser muito, muito utilizado, né, principalmente quando a gente trata de alguns movimentos de membro superior, né, um instrumento que tem sido muito utilizado, um recurso. A própria parede, o próprio peso do corpo também pode ser utilizado, que é o que vocês veem nas imagens aí. Então, eu tenho membros superiores com materiais alternativos, tenho fortalecimento com a coluna usando o bastão, e também foi possível ver alguns exercícios nessas imagens que eu faço com o próprio peso do meu corpo, né? Então, seguindo, nós chegamos numa parte importante. Então, eu recebo a cartilha, eu faço os exercícios com o idoso, eu também faço os exercícios, e eu me preocupo só com força, porque o indivíduo tem que ter força, né? Mas o indivíduo com força, ele pode ter dificuldade de subir um morro, ficar cansado. Isso passa pela sua cabeça que isso pode acontecer? Ele sobe um lance de escadas e ele fica muito cansado. Ah, mas estranho, faz ginástica, faz exercício, né? Consegue mover uma carga grande em halteres, em pezinhos, mas sobe um morro e fica cansado? Claro, porque não foi trabalhado nesse indivíduo um componente que é essencial, né? O cardio, né? Então, o que eu preciso entender nessa parte que seria interessante para vocês, né? O cardio, eu cuido dele somente com exercícios que são feitos em esteira e bicicleta? Não. Eu não tenho espaço para caminhar em casa, então não posso fazer um trabalho de cardio? Não, você pode fazer também de outras maneiras, né? Um bom recurso é o treinamento intervalado, né? Muito fácil, muito utilizado, muito prescrito para idosos. Então, o intervalado é uma boa saída. O que seria isso, Camila? Então, veja bem, eu faço um movimento, vou pegar a caminhada, né? Eu não tenho espaço, eu faço a caminhada, a marcha estacionária, eu vou demonstrar daqui a pouco para você. Eu faço a caminhada durante 30 segundos, marco meu relógio. Deu 30 segundos, pausa, paro,
30 segundos fico parada, volto novamente, 30 segundos de estímulo, caminhei no mesmo lugar 30 segundos, pausa. E faço isso por 3 vezes. Pronto, fiz uma série de exercícios de cardio. Tem impacto na circulação? Sim. Tem impacto no cardiopulmonar? Sim. Sim. Aliás, a gente tem hoje muito mais estudos falando a respeito do trabalho intervalado do que o contínuo lá na esteira, né? Você deixar uma pessoa 30 minutos lá na esteira, o trabalho que você pode fazer com ela de forma variada, força, flexibilidade, cardio, é muito mais proveitoso, né? Então, esses movimentos, eu vou demonstrar para você, ali não tem nenhuma esteira, ali não tem nenhuma bicicleta, né? E como que eu consigo fazer esse trabalho? Então, pode ser um trabalho parado, que é o que eu dei exemplo para vocês agora, pode ser um trabalho com deslocamentos, nas imagens aí, vocês estão vendo, né, lá no B, eu vou deslocar de uma garrafa, né, uma garrafinha a outra, eu posso marcar com os móveis, né, posso contar os passos na minha casa, e alguns que são mais complexos, onde eu vou combinar, por exemplo, posso pegar um objeto, uma toalha, ou o próprio pezinho, dependendo da condição que o idoso se encontra, para que durante os movimentos eu também faça movimentos com os braços, associar o membro inferior com o membro superior, né? Então, não preciso de bicicleta, não preciso de esteira para fazer esse tipo de trabalho, até mesmo porque, pensem em vocês, dependendo da fragilidade de um idoso, ele não vai conseguir se posicionar numa bicicleta para fazer esse tipo de atividade. Dependendo da forma como se encontra, a gente não pode colocar um idoso fragilizado, dependendo da forma que ele se encontra, déficit de equilíbrio e outras questões mais em cima de uma esteira. Então, veja bem, a gente precisa sempre trabalhar com segurança. O exercício, gente, a escolha do exercício, ela é sempre feita com base em segurança. Eu posso ter um exercício que é eficiente, mas ele não é seguro para aquele idoso, ainda mais idoso na condição de frágil. Então, se ele não oferece segurança, ele não vai ser utilizado, né? Aqui já puxo o gancho e chamo a atenção de vocês. Cuidado com as coisas que a gente vê na internet, né? Cuidado com as cartilhas que circulam por aí. Quando você recebe uma cartilha de exercícios, um profissional, ele pensou aqueles exercícios e ele entregou a cartilha para você como complemento ao trabalho que vinha sendo feito, né? Então, por exemplo, na fisioterapia, aqui na Mais 60, é o que acontece, né? Nos trabalhos de grupos também é o que acontece. Então, a cartilha é um material de suporte, um material de apoio. Ela tem intenção de orientar a prática. E aí, vocês, cuidadores, entram muito nisso, né? Nós precisamos contar muito com o auxílio de vocês no papel não de prescrever, mas no papel de incentivar, de ajudar nas correções, de tirar as dúvidas conosco, né? Recorrer a nós antes de fazer uma prática. Está com muito cansaço, né? O cardio não está sendo trabalhado, vou colocá-lo na esteira. Mas será que ele pode ir para a esteira? Você já consultou um profissional? Alguém instruiu isso para ele? Quem vai acompanhar? Então, vocês não prescrevem, vocês ajudam a orientação. Nós precisamos contar e valorizamos muito o trabalho de vocês nesse sentido, de orientação, de ajudar nas correções, de trazer as dúvidas para que a gente possa auxiliar vocês nessa prática. A adesão do idoso aos exercícios passa muito por vocês, né? E aí é importante que a gente tenha uma escala, né? Então, uma escala muito simples, né? Então, eu posso, até mesmo para ver um nível de atividade. Então, pensa bem, terminei de fazer, dei um exemplo para você, os 3 de 30, acabou os 3 de 30, né? Daquela marcha estacionária, caminhando no lugar, eu pergunto para o idoso, né? De 0 a 10, qual que é o esforço que você sente? Você ficou cansado quanto? Então, pensa que 0 é o menor valor, eu não me cansei, o exercício é como se eu estivesse dormindo, né? Vamos dizer assim. E 10 é muito exaustivo, eu tive que parar o exercício, eu não consegui concluir. Então, imagine você que hoje ele responde para você que ele sentiu lá um esforço de 8, 9, ficou ofegante, não conseguia falar e fazer o exercício ao mesmo tempo, né? Passado aí 3, 4, 5 semanas ou até mais, você faz o mesmo exercício com ele já está mais treinado, mais condicionado, e ele responde para você que agora o exercício para ele já está mais leve, mais tranquilo, te dá uma nota 3, 4. Ou seja, você já tem uma percepção de melhora, e ele também, ele sente que ele está melhorando. Então, a escala é fundamental e pode ser utilizada por qualquer pessoa, não precisa ser um profissional, desde que você tenha um bom entendimento, que 0 são os menores valores, né, o menor valor, e 10 é um esforço que eu tive que parar, não consegui, fiquei muito ofegante para concluir o exercício. E aí, diante de tantas opções de exercício, eu pergunto para vocês, os exercícios no solo, né, no chão, deitado no chão, para idosos frágeis, muitos idosos têm dificuldade de passar para o chão e depois para levantar. É possível fazer? Sim, depende da condição do idoso. Quem vai me dizer isso?
o profissional que cedeu a cartilha para você, o profissional no qual o idoso estava sendo assistido, e depois ele ganhou alta da fisioterapia ou a atividade que ele fazia, cessou, e ele vai dar continuidade em casa. Então, isso deve ser discutido, né? A gente tem principalmente para as questões de dores lombares, né? Vocês estão vendo alguns exemplos aí nas imagens, pode e deve ser feito, eu preciso avaliar, né? Então, por exemplo, uma pessoa com prótese, né? Então, o joelho, será que ela pode ficar nessa posição? O profissional vai te orientar quanto a isso, né? Uma pessoa que não consegue se levantar do chão, você vai fazer isso com ela? De modo algum, você vai buscar o profissional para te orientar. Posso adaptar, fazer na cama? Como que é o colchão dele? Muito mole? É um colchão mais firme? Dá para a gente fazer? Quais que ele pode fazer? Então, mais uma vez, vocês vão recorrer sempre a pessoas que possam orientar, para que vocês possam fazer com os idosos de uma maneira bem segura, né? E aí, eu preciso juntar tudo isso num circuito funcional. Nossa, mas como que eu faço isso em casa? Simples, nós estamos vendo lá, uma cadeira virada de frente para a parede, sentar e levantar é funcional, já conversamos sobre isso no início da nossa fala aqui. Então, eu vou juntar o sentar e levantar, ele desloca, vai até a parede, ele sobe e desce os calcanhares, né? Trabalhou a região da perna, panturrilha, né? Importante para a circulação, retorno venoso, sangue desceu, precisa voltar. Se eu tenho essa musculatura bem trabalhada, os vasos estão ali, né, próximos, aderidos a ela, então vai facilitar o retorno do sangue. Então, fácil de fazer, simples, e esses exercícios, essas tarefas feitas em modo circuito, são muito mais motivantes, né? Mas eu preciso de orientação com relação a esses circuitos. E chegando a exercícios para acamados, uma enorme dúvida de todos, né? Então, exercícios para acamados. Pode fazer, não pode fazer? Como proceder? Muito cuidado, muito cuidado. Não, mas é só fazer o mesmo movimento com ele, com as minhas mãos dando assistência. Não é bem assim. Eu preciso que o profissional converse com você, que você recorra a ele, preciso recorrer às cartilhas, ao material de apoio, porque não é só movimentar um membro, né? Uma perna, um braço, né? E eu posso ter esses exercícios de diferentes modos, né? Eu posso ter de forma passiva, ativo assistido. Então, eu tenho aí uma descrição de vários deles, mas o que precisa ser entendido para vocês de uma maneira fácil? Alguns desses exercícios, dessa classificação que vocês veem na tela, são exercícios que o indivíduo, ele consegue fazer, só que ele usa do apoio dele mesmo. Você tem lá o indivíduo deitado, ele está fazendo um exercício de membro superior com o braço, e ele usa o auxílio do outro braço para fazer o movimento. É uma alternativa. Eu tenho um exercício que o profissional vai mover aquele membro, porque o indivíduo não consegue, ele não tem força suficiente para que ele possa mover o próprio membro, né? E eu tenho também situações, né, uma das situações que está lá no exemplo, eu não vou usar nenhum tipo de resistência como peso, elásticos, eu vou usar a própria mão do cuidador, do terapeuta, para fazer o movimento, né? Então, lembra lá que eu mostrei anteriormente no circuito, subir e descer o calcanhar? Então, veja bem, numa dessas imagens aí, vocês estão vendo uma pessoa segurando o pé e o paciente, o indivíduo, né, ele vai fazer força, né, ativando lá a panturrilha, ativando a articulação do tornozelo, pé, enfim. Então, só para que vocês possam entender, preciso de orientação. Mover o membro de uma pessoa, eu preciso ver se essa pessoa tem algumas barreiras, algumas restrições, se de fato aquela perna pode ser movida, o quanto eu estou movendo. Aí vocês precisam recorrer às cartilhas, às informações que o profissional certamente vai passar para vocês, né? Então, volume, intensidade, duração, frequência, faz todo dia, faz dia sim, dia não. Quanto de exercício? Ontem eu não fiz, hoje eu vou fazer 2 horas. Não, de modo algum. Então, e essas orientações, o próprio profissional vai ceder para vocês, né? Então, com relação, não consigo fazer 10, né? O terapeuta pediu para fazer 10, ele não consegue fazer 10, ele vai até 4, então ele não vai fazer. Vai sim, hoje ele faz 4, 2, 3, 4 semanas, ele ganha força, ele vai aumentando gradativamente, né? Então, a atividade física deve ser feita sim, mas é preciso ver como, onde, quando, qual situação, quem orientou, né? E a gente não sai inventando exercícios, né? A criatividade ajuda, sim, nos materiais, enfim, mas a gente precisa da orientação, da fundamentação, né? E considerações que são essenciais fazer para vocês, é preciso começar de alguma forma, todo exercício pode ser adaptado, o idoso tem que se sentir bem para executar os exercícios. Tem que se criar uma rotina, motivar a prática diária, manter a interação com ele, elogiar as melhoras que ele tem, valorizar o esforço. É para fazer 10, fez 2, 3, tudo bem, estamos progredindo,
né? Semana que vem vamos fazer mais, amanhã a gente tenta mais um pouco, e ajudar nas correções. Demonstre os exercícios, explica com clareza, ajude, auxilie, né? Se eu expliquei 10 vezes e ele não entende, explique 11, 10 não foi suficiente, né? Trabalhe com paciência, trabalhe com amor, a gente está cuidando, você se propôs a fazer esse trabalho, né? Pense bem o impacto que isso tem na vida dele, pensa bem o impacto que tem na família dele, né? Uma pessoa que não consegue se deslocar, ela tem um impacto muito grande no próprio núcleo familiar, e daí para a sociedade, cada vez mais e cada vez mais. Então, a gente precisa pensar nesses impactos todos, né? A Mais 60, ela oferece um trabalho de grupos, né? O trabalho de grupos está sendo feito online, nós temos os grupos de atividade física e PICs, né? Que a gente considera ali um pool de 18 terapias, né? São atividades que são oferecidas pela clínica. E os grupos também de saúde mental. Gostaria de quem não conhece, gostaria muito de fazer o convite para que vocês possam conhecer e participarem, né? Quem já tem aí mais de 60 anos e quem dá assistência a algum idoso, familiar, enfim, que procure a Mais 60 para ter mais informações, para que possa inserir essas pessoas em programa de atividade física. É possível, sim, fazer atividade à distância, só não é possível mais a gente deixar as pessoas sedentárias, inativas, com tantos recursos que nós temos hoje em dia, né? Vídeos enviados por WhatsApp com atividade física, o ao vivo, online, que a gente tem feito, as cartilhas, enfim, a inatividade, ela precisa do esforço de todos nós, né? E eu finalizo essa parte, mas eu vou para, rapidamente, alguns exercícios que eu gostaria de demonstrar para vocês, mas logo nessa parte eu já queria deixar um recado importante. Todos nós temos as nossas missões como ser humano, né, como profissionais. Trabalhar é missão e paixão. É aquilo que o mundo precisa, e justamente aquilo que o mundo precisa é algo que você pode fazer e que você ama fazer. E se você tiver esse entendimento, qualquer tarefa, por mais árdua, por mais difícil, por mais carga que traga para o seu emocional, para o seu físico, ela vai ser vencida de um modo diferente. Então, é preciso que a gente tenha isso bem claramente. Todas as vezes que nós nos fraquejarmos e pensarmos o quanto é difícil, né, o fardo, chega a ser um fardo, será? Façam essa reflexão. Se está no nosso caminho, é porque a gente dá conta. A gente só precisa pensar e ver as estratégias e ver as pessoas que podem se conectar a nós e trazer um conforto para aquela pessoa que naquele momento precisa e você está no caminho dela e deve, por missão, ajudar. Ok? Então, pessoal, nesse momento, eu tenho um trabalho para passar para vocês, rapidamente, breve, de alguns exercícios. Eu vou parar a minha apresentação aqui, deixar mais centralizado em minha imagem maior, vou pedir as minhas para destacarem, para que vocês possam acompanhar alguns exercícios que eu vou demonstrar. Convido quem quiser participar, quem quiser fazer, fique à vontade, tá? Quem tiver os materiais disponíveis, e quem não tiver, quiser adaptar, fazer conosco, vai ser um prazer. Quem quiser só assistir, fique à vontade, ok? Então, vamos lá. Vou demonstrar para vocês alguns simples, fáceis de serem feitos, né? Vou começar um trabalho. Quando eu vou fazer esse trabalho de atividade física, eu preciso organizar meu ambiente, deixar livre, para que não tenha nada que eu vá tropeçar, não ofereça risco. O Thiago já falou dos calçados, né? O piso que não vai trazer o risco de escorregar, enfim. Então, vamos lá, vou preparar o meu corpo, né? Então, para preparar o meu corpo, eu te mostrei lá alguns exercícios, por exemplo, cabo de vassoura ou bastão, né? Então, se você tiver esse material aí próximo de você, quiser nos acompanhar, ok. Se não tiver, Camila, acho que seria bom você tirar a imagem de fundo, porque não está dando para ver o bastão direito. Ah, ótimo. Ótimo. Só um instante, tá, pessoal? Nós vamos retirar a imagem aqui. Vídeo. Isso. Então, daqui a pouco, esse fundo vai desaparecer e você vai conseguir me ver melhor. Isso, ótimo. Perfeito? Já consegue me ver melhor, pessoal? Agora sim, Camila, agora perfeito. Então, vamos lá. Então, agora você está conseguindo ver o bastão, o cabo de vassoura. Eu vou deixar uma forma simples de aprender. Eu vou deixar o bastão ao lado de mim, vamos mostrar de lado. Uma mão à frente, uma mão atrás. Perfeito? Então, eu vou preparar a articulação do ombro no exercício de força, né? Então, vamos lá. Eu vou projetar o braço à frente e vou projetar o braço atrás. Então, esse movimento eu já consigo preparar a minha articulação
ganho mobilidade, ou seja, movimento. Eu posso contar aqui 10 repetições. Feito isso, eu vou me posicionar, vou fazer do outro lado, lembrando sempre do cuidado. Mesmo que eu faço para um lado, eu faço para o outro. Desse modo, eu preparei a minha articulação dos ombros para o próximo exercício que venha a seguir. Então, estou na preparação do movimento. Vou fazer também, no mesmo dia, exercício para o membro inferior, ou seja, abaixo da linha da cintura. Eu te mostrei lá no vídeo, um exercício com a garrafa. Você está... Eu vou colocar a garrafa à frente de mim e vou pisar na garrafa. Então, nós estamos ajustando aqui para mostrar para você. Então, eu vou trazer a garrafa à frente de mim e puxar a garrafa para trás. Eu faço o movimento para frente e faço o movimento para trás. Então, estou ativando as musculaturas e as estruturas que estão envolvidas no meu tornozelo, ok? Então, preparei um exercício para o membro superior, preparei um exercício para o membro inferior, né? Daquela nossa primeira parte que nós conversamos no início dessa nossa fala. Então, feito esse trabalho de preparação, eu vou passar para exercício de força, né? Então, veja bem, uma toalha simples, né? Eu posso trazer de modo que ela fique fácil para encaixar debaixo da minha perna. Vou colocar embaixo de uma das minhas pernas, né? Chuva coxa, importante colocar embaixo da perna. Primeiro, alinho a postura, meu corpo, encosta o quadril lá atrás na cadeira, ok? Me posiciono confortável. Cadeira de rodinha, jamais. Uma cadeira firme. O meu pé ficou no ar, eu vou trazer a perna à frente, estendo, estico, né? Ou seja, estico, isso mesmo. Estendo a minha perna, levando o pé à frente e retomo. Estou ganhando força de membro inferior, vai me ajudar quando eu precisar levantar de uma cadeira, levantar da minha cama, levantar do vaso sanitário. Então, estou ganhando força nessa musculatura localizada à frente da minha coxa. Faço um lado, depois eu retiro a toalha, posiciono do outro lado, conto até 10. Não consegui fazer 10, faço 4. 4 de um lado, 4 do outro. Daqui a tempo eu vou evoluir, eu ganho mais força. Daqui a um tempo fica fácil fazer esse movimento. Eu posso colocar um peso, uma tornozeleira. E aí eu começo com pesos menores, né? Eu não vou começar com uma tornozeleira de 5 quilos, eu coloco de 1 quilo. Reagir bem ao exercício, eu vou progredindo, né? Então, mais um exercício que vai me ajudar também no momento que eu vou levantar de uma cadeira, que eu vou levantar do vaso sentado, né? Eu vou colocar a toalha entre as minhas duas pernas, vou segurá-la na cadeira, vou trazer o meu calcanhar como se eu fosse encostar no meu quadril, no bumbum, né? Então, eu estou fazendo uma flexão. Então, anteriormente eu trabalhei a parte da frente da coxa, agora eu estou trabalhando a parte de trás da coxa. Vai me ajudar também nos movimentos de sentar, levantar, de caminhar, ok? Fiz um lado, passo para o outro lado, mesmo critério, né? Posso contar até 10, sentiu bem, faço mais 10, né? No caso, quem não conseguir concluir as 10, faço menos, vou evoluindo. Então, no seu vídeo, você está vendo aí as minhas pernas, ok? Aproveitando a toalha, material simples, eu ainda posso fazer vários outros exercícios. Eu falei de trabalhar a região central, tá lembrado? Abdômen. Como que eu faço abdominal com o idoso? Abdominal não é só deitar no chão e tentar subir, né? O corpo, tronco, cabeça, pescoço. Posiciono entre as minhas duas pernas. Então, nesse momento, eu vou levantar os dois pés. Então, eu trago os pés para cima e voltei. Trago os pés para cima e voltei. Trabalhei região central, trabalhei abdominal. Precisei colocar os dois pés deitados? Não, de maneira alguma. Quero opção? Consegui evoluir? Então, vamos lá. Eu vou segurar a toalha à frente do meu corpo. Eu vou trazer em direção à minha perna e voltar. Em direção à minha perna e voltar. Vou te mostrar de lado. Vou fazer uma melhor visão. Vou trazer em direção à minha perna e voltar. Em direção à minha perna e voltar. Estou ativando o abdômen, região central. Vai me ajudar no meu equilíbrio. Também, então, mais um exercício que você consegue fazer com material alternativo que todo mundo tem em casa, né? Se você for trabalhar, por exemplo, com toalha, movimentos do membro superior, vem a força, que a toalha é muito leve. Braço embaixo, toalha embaixo do braço, pressione, volta, pressione,
volto, já ativo fortemente a musculatura do membro superior mais relativas ao ombro. Posso pressionar e segurar, ok? Principalmente para quem não pode levar o ombro até acima da linha, né? Do próprio ombro, levar o membro, levar o braço, ok? Então, um ótimo recurso, ok? E aí eu posso usar outros materiais, né? Então, garrafas de areia são muito úteis, pode ser mantimento, né? Posso utilizar 2 saquinhos de feijão, ou se eu tiver o próprio pezinho, também vai poder ser utilizado, né? Então, lembra lá? Te dei um exercício para o ombro, lá com a toalha. Mas aí tem idoso que consegue fazer boa movimentação. Então, tem outros recursos que a garrafa de areia pode me atender muito bem. Então, estou ganhando força para o ombro superior e alguns exercícios que vão conferir para mim um pouco de nível de força maior do que eu tinha antes. Melhora a minha capacidade funcional. Pense bem, para eu tirar o meu armário, colocar algo no meu armário, eu preciso de força. Então, esses exercícios também vão me auxiliar. Material simples, fácil, todos nós temos em casa, ok? Então, isso eu estou lá na força. Eu te disse que a gente precisa combinar alguns movimentos, né? Então, veja bem, trabalhei membro superior, trabalhei membro inferior. Vou fazer uma combinação deles. Posiciono a garrafa. O idoso consegue com essa garrafa. Volta na toalha, sem problema nenhum. Eu vou trazer a perna em cima, combinando o membro superior com o membro inferior. Já começa uma introdução do trabalho de equilíbrio. Quando eu ativo a região central, estou ficando apoiada numa perna só. Sentiu seguro? A mão está próxima da cadeira. Você está perto dele, dando assistência. Se ele desequilibrar aqui, ele tem um recurso da cadeira e tem você dando assistência. Então, posso fazer combinações diferentes. Braço para frente, perna para trás. Exercício com um pouco mais de exigência coordenativa. Ok? Tranquilo para nós, né? Então, fizemos força. Começamos na preparação do movimento, fizemos força, e agora eu preciso do cardio. Eu te disse que a gente consegue trabalhar sem bicicleta, sem esteira, sem sair de casa, sem precisar ir à rua. Então, vamos lá. Eu vou começar uma caminhada, marquei o relógio 30 segundos. Deu 30 segundos, pausa. Totalmente parado. 30 segundos de novo. O idoso sentiu seguro. Acelere na tarefa. Você está lá perto dele, dando assistência. Posso variar subindo um pouco mais as pernas. Posso variar com movimentos de braço. Aumenta ainda mais a minha frequência cardíaca, acelera um pouquinho. Parei o exercício. De 0 a 10, quanto você está sentindo cansado? 8. Foi pesado para mim, principalmente quando eu comecei a mexer com os braços. Então, converse o tempo inteiro, observe os sinais. Então, você pode seguir fielmente as cartilhas, as orientações do profissional e ficar atento, dar assistência. O idoso não pode fazer um exercício de equilíbrio sem que você esteja perto para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Evitar o risco de queda é extremamente essencial. O exercício precisa ser seguro. Na parte do cardio, observar os sinais. Eu posso tranquilamente, dentro do exercício simples, tranquilamente observar os sinais, conversar com ele o tempo inteiro. Estou percebendo que ele está ficando muito cansado. Interrompe o exercício. Ninguém sentiu alguma coisa? Para. Respira, solta o ar. Começamos sempre devagar e aumentamos, e progredimos aos poucos. Terminou? Pausa, respira. Aqui a gente já caminha para o final dos exercícios. Deixar sempre água próximo, deixar sempre de você. Exercícios mais complexos, a cadeira, um ótimo apoio, próximo da parede, você próximo a um arame. Desse modo, a gente garante que a gente vai ter um exercício mais seguro, né? Então, com estes exercícios, nós fizemos aqui de uma maneira rápida, breve, uma sessão, né? Então, nós iniciamos na preparação do movimento, passamos por força de membro superior, membro inferior e, por fim, terminamos no cardio. Está feita uma sessão de treinamento. Então, funciona assim, de forma simples, é um exercício simples que dá resultado. A gente não precisa inventar muita coisa, a gente precisa ser fiel às orientações que a gente recebe. Mais uma vez, vocês não prescrevem, vocês contam com o apoio dos profissionais, nós estamos disponíveis para auxiliar vocês.
Então, é necessário que vocês recorram aos profissionais para que a gente possa orientar e sigam as cartilhas, né? As cartilhas foram pensadas e desenvolvidas para que vocês possam ter um material que seja eficiente, ok? Espero ter contribuído um pouco com esse curso, espero que vocês possam ter aproveitado e coloco à disposição de vocês, tá? Se houver tempo, vou pedir à organização se a gente pode compartilhar uma experiência vivida por uma idosa nos grupos, para que vocês possam ouvir um pouco do depoimento dela. O pessoal da organização consegue compartilhar aí para nós? Durante alguns minutos, vocês vão conseguir ouvir, né, e ver também o depoimento. Boa tarde, meu nome é Eda, tenho 94 anos e era frequentadora do Mais 60, aí no Világio, onde conheci a Camila e me tornei sua fã. Que considero uma ótima profissional e queria me considerar sua amiga. Eu acho que é uma ótima opção nesses tempos que estamos vivendo, que temos que ficar isoladas, e tenho aproveitado bastante que, como é uma atividade que a gente pode ter e que serve tanto para o corpo quanto para a mente, porque, apesar da distância, podemos comunicar com outras pessoas mais ou menos da minha idade, quer dizer, eu acho que sou a mais velha, mas vamos lá, né? Graças a Deus, estou aproveitando bem e queria agradecer e desejar que todos os colegas se aproveitem como eu estou aproveitando. Muito obrigada. Então, não há maneira melhor de encerrar falando sobre atividade física, um relato de uma idosa, uma pessoa que participa da atividade online e conseguiu usufruir dela e ter um melhor aproveitamento, uma experiência positiva. Muito obrigada, pessoal, que vocês tenham sucesso com o aproveitamento desse curso. Camila, queria agradecer muito, né? Tantas falas maravilhosas, né? Tanta informação rica. Tenho certeza que foi de muita valia a todo mundo que está participando desse curso. E aí, antes da gente fazer as perguntas, vou contar algumas coisas para vocês. Então, primeiro, vamos anotar nossa frase premiada. Frase premiada de hoje, a palavra é de muitos. Então, a gente continuando a nossa frase, eu vou escrever para vocês aqui no chat. De muitos. Faz parte da nossa frase premiada. Anotem aí que a gente vai precisar dessas palavras, hein, no final. Outra coisa, eu queria contar para vocês que os links das aulas anteriores, né, dos módulos anteriores, vão ser disponibilizados para vocês no chat, no chat não, no nosso grupo do WhatsApp. Nós fizemos um grupo de participação com vocês, nós vamos colocar o link para quem não está ainda no grupo poder fazer parte desse grupo. A gente está mandando algumas informações nesse grupo de WhatsApp. Então, entrem lá que a gente vai mandar os links das aulas anteriores e uma cartilha de atividade que foi compartilhada pela Camila, tá bom? Então, entrem no grupo para vocês terem todas essas informações. Então, vamos agora fazer algumas perguntas. Temos perguntas para a Camila, perguntas para o Thiago. Vamos lá, só um minutinho. Tereza, agora você está precisando de trabalhar, né? Eu vi aí que está terminando. A gente vai só responder algumas perguntas e a gente manda o link dessa aula também para você não perder quais foram as dúvidas do dia, tá bom? Muito obrigada por sua participação. Então, vamos lá ver um pouco das perguntas.
Então, a pergunta eu não vou direcionar, tá? Para Camila ou para o Tiago, vocês podem ficar à vontade para responder, tá bom? A Vanessa Silva, ela pergunta, né? Se o uso do ansiolítico, né, ele facilita, ou algum calmante, facilita o risco de queda. Tiago, tá mudo. Ok, deu certo agora? Sim. Tá. Quando a gente fala de medicamentos ansiolíticos, né? Os ansiolíticos em uma dosagem muito extrema, uma dosagem incorreta, eles podem sim favorecer um risco de quedas, né? A pessoa vai ficar muito para baixo, muito desanimada, vai alterar na questão do caminhar, do andar. Então, por isso que eu citei a questão de esse acompanhamento dos medicamentos estar sempre muito fidedigno, né? Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem tem que estar muito acompanhada em relação a isso. A dosagem certa, o horário, para ficar pertinente ao paciente de uma forma adequada. Infelizmente, Thiago, não só os ansiolíticos, né? Nós temos várias medicações que auxiliam, né? Que predispõem o paciente a cair. Então, nós precisamos sempre de estar em contato com a equipe, né? Com o médico de referência, com o enfermeiro de referência, para a gente saber quais são os medicamentos que esse idoso está tomando, né? Para diminuir, assim, o risco de queda. Principalmente pacientes que tomam remédio de pressão e às vezes vão levantar da cadeira, a pressão abaixa, e aí o paciente aumenta o risco dele de cair. Aqui também tem uma pergunta, Tiago, que fala assim, né? No caso de deficiência de ferro, o paciente ele fica mais fraco, também aumenta o risco dele cair? Também aumenta o risco de cair, né? Deficiência nutricional, como a gente citou, né? Então, o ferro, ele faz um complemento do nosso corpo. Então, não só o ferro, como as proteínas, os carboidratos, tudo tem que estar em comum equilíbrio, né? Então, por isso a importância também do acompanhamento junto à equipe de nutrição. E não só de ferro, né? Então, falta de algumas vitaminas também pode predispor o idoso a cair. Então, por isso, né, o nosso trabalho aqui na clínica, a gente faz um trabalho multidisciplinar. Então, nós temos vários profissionais para auxiliar na saúde como um todo do idoso, né? A gente sempre fala que o nosso cuidado é um cuidado por inteiro. A gente preocupa com o paciente ele inteiro, né? Então, porque algumas coisas que às vezes a gente nem pensa, né? Então, uma falta de vitamina, uma falta de ferro, né? Tudo isso pode sim predispor a problemas maiores, como queda e até outros problemas de saúde, né? A Simone, ela conta, né, quando o Tiago coloca na fala dele um idoso que subiu no telhado, a Simone Lourenço, ela conta, faz um relato, né, que ela conhece um senhor de 1,90 m, 72 anos, que subiu no telhado para arrumar o telhado e caiu, mas que graças a Deus não teve uma repercussão maior, foi só uma torção no braço. Eu já trabalhei em hospital, já trabalhei em CTI, e já tive alguns pacientes, não foram poucos casos, alguns idosos que resolveram subir no telhado para limpar calha, para ajustar a telha, e acabou caindo, né? Então, assim, a gente sempre orientar esses idosos, né? A gente tem muito isso com idosos que são robustos, idosos que são, né, conseguem gerenciar bem a vida, que são bem ativos, né? Eles conseguem fazer muitas coisas, mas existem alguns riscos que não valem a pena, né? Então, a gente orientar esses idosos que, né, são riscos que não valem a pena. As consequências de quedas, de qualquer queda já é problema, principalmente de uma altura muito alta, né? De uma altura grande. Então, a gente precisa de ter cuidado em relação a isso. A Raquel, ela fala, né, que o idoso que tem mal de Parkinson, que já não anda mais, que precisa de apoio de outras pessoas, né, um idoso mais dependente, ele tem dificuldade de ficar calçado, de manter sapatos durante o dia, né? Durante esse momento de deambulação, né? De locomoção, de andar com o paciente na casa. E aí ela pergunta, Tiago, se ela pode, ao invés de colocar um sapato nesse idoso, usar uma meia com antiderrapante. Ou seja, a gente pode substituir um sapato com uma meia com antiderrapante. Uhum. O melhor e o mais indicado seria o uso de um sapato realmente mais fechado e mais preso ao pé. Só que a gente também tem que respeitar algumas limitações dos nossos pacientes, né? Então, nesse caso específico,
pode ser, sim, utilizado uma meia com antiderrapante, mas observar bem essa meia com antiderrapante, que existem algumas meias no mercado que elas fingem ser antiderrapante, né? Então tem que ser uma meia boa, com antiderrapante bacana, para favorecer essa prevenção de quedas, né? Então, nesse caso específico, como não tem uma boa aderência ao calçado, pode sim ser utilizada uma meia, mas seguindo essas recomendações de uma boa qualidade. E relembrar também, né, Tiago, olhar o tempo de troca dessa meia, né? Que a Sim, meia, como a gente lava ela com uma frequência maior, o sim, antiderrapante pode ir soltando, né? E a meia por si só, né, sem esse antiderrapante, ela aumenta infinitamente vezes o risco de queda, né? Porque na hora que o paciente vai pisar no chão, é fato, ele vai escorregar, né? Então, ficar muito atento às trocas dessa meia, tá bom? Pode usar a meia com antiderrapante, mas tendo a certeza que o antiderrapante permanece na meia. Tem exatamente. dúvida de algumas outras pessoas aqui, tanto a Fátima quanto a Maria Cláudia, elas perguntam sobre o uso daquele sapato Crocs, que se prende ao pé. O que fazer com o Crocs, Thiago? Guardar ele num lugar bem alto para não conseguir pegar, tá? Sapato Crocs, ele fica com o pé muito frouxo, muito solto, não tem uma boa, não tem uma boa aderência ao pé e ele aumenta o risco de quedas. Eu sei que muitas pessoas adoram, acham ele gostosinho de calçar para poder caminhar, mas não. Esconde ele lá em Para o cima, deixa idoso, ele não, por quietinho lá. favor. Exatamente. E esquece dele. Isso mesmo. Outra dúvida que é muito pertinente, né? Agradeço a Fátima também por fazer essa pergunta. E o uso de chinela havaiana? Quando a gente vai dar o banho no paciente, o que que a gente faz? A gente usa chinela havaiana para dar banho no paciente? E no dia Então, a dia também, né? Vamos pensar em dois momentos, tanto na uhum, hora do banho quanto no uso no dia a dia. Porque brasileiro adora uma havaiana, né? Afinal de contas, brasileiro exatamente. adora uma havaiana. Como a gente bem disse, que eu falei naquela questão dos calçados, né? O chinelo havaiano é um chinelo que eu não indico. Eu não gosto que o idoso faça uso dele, por vários motivos, porque ele não é preso ao pé, ele não traz uma descarga de peso adequada, né? Então eu não gosto de usar, não gosto de indicar o uso do chinelo havaiano. No banho, eu prefiro a gente adotar outras estratégias. Tem as faixas antiderrapantes, tem os tapetes próprios para o banheiro, que são antiderrapantes, e não, então por que não utilizar esses tapetes, né? Eu sei que muitos idosos têm aquela questão de não gostar de tomar banho descalço, mas quando a gente utiliza um tapete antiderrapante, normalmente eles são emborrachados, né? Então eles também vão trazer aquela mesma sensação de conforto que o calçado traria e vai ser de certa forma muito mais seguro. Chinelo havaiana existe vários problemas, né? Ele pode sair do pé, o paciente ele vai tentar firmar o pé, né? Agarrar o pé no chinelo, e o chinelo sai, e aí aumenta o risco dele cair. O chinelo havaiana, ele tem uma altura baixa, né? Ele é baixinho, mas acontece muito de idosos virarem o pé escapar para o lado do chinelo, né? Por ele não ser preso no tornozelo, o pé escapar para o lado, o paciente desequilibrar e cair. Chinela havaiana também, né? Independente de marca, tá, gente? A gente fala havaiana, mas é chinelos de borracha em que a gente utiliza no dia a dia. É muito comum deles perderem a aderência, né? Os frisos que existem embaixo do chinelo, os frisos são muito pequenos. Conforme a gente vai utilizando, vai desgastando esses frisos e eles ficam uma borracha lisa, né? Uma borracha lisa com o chão molhado é certeza de queda. Isso. E uma coisa Então, muito importante também para a gente citar é que ao sair do banho, né, secar muito bem o pé, né? Porque o pé molhado ele também pode gerar um risco de queda. Então não tem que ter esse cuidado também especial, né? E já preparar um sapato. Então saiu do banho, secou o pé, já coloca um sapato que seja propício, um sapato que seja firme, que seja adequado e que acople muito bem ao pé. Daniela Mendes acaba de fazer essa pergunta, sabe, Tiago? E aí? Sair com o paciente do banho, ele está com o pé molhado. Que sapato que eu coloco nesse paciente? Tá. Aí entra essa questão que eu acabei de citar, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai sair do banho, vai calçar muito bem o pé e a gente já vai colocar o sapato que vai ser de uso do dia a dia mesmo, né? Saiu do banho, está preparado para já calçar o sapato. Secou bem os pés, já coloca o sapato que vai ser utilizado no dia a dia.
Fátima pergunta qual que é o calçado recomendado para o idoso ficar em casa. Tanto para ficar em casa como para sair de casa, né? É muito comum, eu acho que as mulheres, elas dão um pouquinho mais de trabalho para a gente nesse quesito, né? Porque tem muitas idosas que amam usar tamanco, um saltinho de tamanco, né? A gente encontra isso muito, né? Idosas que usam saltinho e, além do salto, né? Além da altura, ser solto no pé, tamanquinho. Conta para a gente os riscos desse tamanco, Thiago. Exatamente, né? O salto em si, quando a gente fala, é recomendado para um calçado de uma boa qualidade que o salto tenha no máximo 3 centímetros de altura. Esse salto de 3 centímetros de altura no máximo vai ajudar na descarga de peso do caminhar, vai trazer mais conforto para o solado do pé. Porém, esse calçado tem que ser um calçado que seja preso ao pé. Tem que ser um calçado que seja firme. Um tamanco, o pé fica totalmente solto. Um chinelo, o pé fica totalmente solto. Uma sapatilha, o pé fica totalmente frouxo ali dentro, né? Então, tem que ser um calçado que seja firme ao pé. Eu dei algumas sugestões anteriores e vou refrisar um pouquinho sobre isso. A importância do calçado é um calçado com um número adequado, nem maior, nem menor, um calçado que fique preso ao pé, um calçado que seja fácil tanto de colocar quanto tirar, e aí a gente pode escolher as variações, né? Se prefere um calçado mais fechado, se prefere um calçado mais aberto, para o pé respirar um pouco. Então, seguindo essas recomendações de um solado adequado, um calçado bem preso ao pé, com a altura específica, né, de 3 centímetros no máximo, com o tamanho adequado, são os calçados mais adequados para o dia a dia, tanto para casa quanto para sair de casa. Fátima faz outra pergunta muito interessante. Vamos pensar que a idosa vai levantar de madrugada para ir ao banheiro. Que sapato que ela vai deixar à beira da cama para ela utilizar nesse momento, né? Qual que é a sugestão, Thiago? Ok. Aí as pessoas sempre atendem, né? Falar assim, tenho que deixar o chinelo perto da cama. E eu sempre reforço, é muito importante a gente perder um pouquinho de tempo colocando um calçado adequado do que o próprio chinelo, né? Ou indo de meia, que não esteja um antiderrapante até o banheiro. Então, assim, o calçado durante o nosso dia, como às vezes a gente quer levantar rápido e quer ir no banheiro, né? Então a gente pensa assim, o chinelo é só enfiar o pé e já estou indo. Mas não é o mais correto, né? Não é o mais adequado, ele pode gerar um risco de queda. Então, mesmo que a gente perca um tempinho ali para calçar o sapato, eu sempre indico para calçar o sapato que seja mais adequado. O que fique preso no pé, o que fique firme, o que traga estabilidade. Ótimo. Ótimo. Agora uma pergunta para Camila. Camila, tem várias pessoas aqui, o Alexandre, a Maria Tânia, tem várias pessoas que estão querendo saber um pouco mais dos grupos. Como que eles fazem para participar dos grupos? Conta um pouquinho para a gente. Ótimo. O trabalho de grupos, ele funciona com modalidades diferentes, né? Então, a gente tem o B1, a gente tem os grupos de saúde mental, a gente tem os grupos de atividade física, com horários de manhã, horários no período da tarde. Normalmente, a pessoa demonstra o interesse, ela comunica com algum profissional ou pode diretamente na clínica, né, manifestar o seu interesse, né, através dos contatos que nós temos, é direcionado para nós, para a equipe dos grupos, e nós fazemos esse retorno, né, entramos em contato com a pessoa, explicamos o funcionamento, a estrutura dos grupos e já agendamos para que ela possa iniciar, né, desde que ela esteja no perfil para cada um desses grupos, tá? As atividades físicas... Qualquer pessoa pode participar? Conta pra gente se qualquer pessoa pode participar. Da clínica, né, que já são assistidas pela Mais 60, elas podem participar, tá? É só manifestar interesse, entrar em contato e nós vamos, sim, avaliar se essa pessoa, ela corresponde, qual grupo seria melhor, né, seria adequado para ela. Claro que existem algumas funções, né, por exemplo, às vezes uma pessoa vem e naquele momento ela está precisando de fisioterapia, o trabalho de grupo online, ele não vai substituir o trabalho da fisioterapia. Então, a gente faz essa triagem, né, vamos dizer assim, a gente precisa de uma conversa, depois que a pessoa manifesta interesse, para a gente melhor direcioná-la aqui dentro da clínica, se é grupo online, se é fisioterapia, né? Os grupos, eles acontecem semanalmente, né? Tem alguns deles que são 2 vezes por semana, alguns deles que é 1 vez por semana, né? Então, fica o convite, mais uma vez, reforço para vocês, estamos abertos para atendê-los, gostaríamos muito de prestar esse serviço para vocês
os grupos de atividade física, ainda em modelo à distância, online. Tem um treinamento para quem tem dificuldade com a ferramenta, utilizamos o Zoom, né, essa plataforma que nós nos encontramos. Ainda não temos o presencial, há uma proposta de retorno aos poucos, mas ainda mantemos o trabalho de grupos online. A gente tem visto muitos benefícios, né, Camila? Mesmo online, os pacientes estão gostando muito e estão se mantendo ativos nessa pandemia, né? E aí, para quem não faz parte da clínica, né? Então, ficou bem claro, Camila falou, né? Então, os grupos é um privilégio para os nossos pacientes da Mais 60, né? Mas nós temos também um pacote de plano de cuidados, né? Para quem não faz parte da Mais 60 e quer conhecer. Então, caso aqui, né, vocês sejam familiares de alguém que não faz parte da Mais 60, entre em contato com a gente e procure saber como fazer parte desse plano de cuidados da clínica. A gente vai colocar no chat agora o telefone, tá bom? A Maria Tânia, ela fala, né, que a mãe, ela tem bastante receptividade para atividade física, mas que ela precisa de estabelecer uma rotina. E qual que é a importância, Camila, de ter uma rotina de atividade física? Conta pra gente. A rotina, ela é essencial, porque, veja bem, eu preciso ter uma organização, né? Então, se eu só tenho hoje disponível 2 a 3 vezes por semana para atividade física, então eu vou me comprometer a fazer 2 a 3 vezes por semana. O exercício, ele é essencial, ele é primordial, eu não posso deixá-lo para depois. Ah, hoje eu não fiz, aí amanhã eu já não faço, depois eu já não faço. Não pode ser dessa maneira, né? Lembra que nós demos o exemplo no início da nossa fala a respeito da prescrição em medicamentos? Será que o exercício também ele é um medicamento? Será que ele também atua dessa forma? Se nós pensarmos nos benefícios que ele vai trazer para o nosso corpo, para o nosso organismo, sim. Pense você, né? Então, eu preciso ter uma sistematização, uma organização. Então, quando eu for marcar os meus compromissos, eu tenho que pensar, não, esse horário está reservado para eu fazer a minha atividade. Então, ela nunca pode ser secundária. Ah, não, se der, eu faço. Não. Se a gente não estabelecer uma rotina, a gente não vai colher os benefícios de se ter uma programação de atividade física semanal. Ótimo, Camila, excelente. A Daniela ainda pergunta como é que funciona o grupo de saúde mental. Dani, eu sei quem que é a sua familiar aqui da clínica, eu vou pedir sua enfermeira de referência para entrar em contato com você, para a gente encaminhar ela para o grupo, tá bom? Nós vamos ter outros módulos falando um pouco mais sobre a saúde mental mesmo, tá? E aí, nos próximos módulos, a gente fala um pouco mais sobre esse tema. Queria agradecer imensamente Tiago, Camila, por participar, por aceitar, né, mais esse desafio com a gente. Eu falo, é um prazer ter os dois aqui, que são a cara da Mais 60, né? Eles são sempre as carinhas estampadas aí nas redes sociais, nos grupos, né? Então, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente nesse módulo da Oficina do Cuidar. Tenho certeza que várias dúvidas foram esclarecidas. Se vocês tiverem outras dúvidas, pessoal, ao longo da semana, ficar pensando um pouquinho aí, ter algumas, né? E se aparecer alguma dúvida, pode mandar no nosso grupo no WhatsApp, que nós respondemos para vocês, nós mandamos lá para o Tiago, mandamos para a Camila, eu tenho certeza que eles vão ter um prazer em responder para vocês. Semana que vem, continuamos a nossa oficina do cuidar, né? Peço encarecidamente para vocês, mandem para a gente a avaliação, nós mandamos no chat uma avaliação, peço que vocês façam essa avaliação, né? Que a resposta, a avaliação vai ajudar a gente a manter nossa oficina, melhorar cada semana para vocês, tá bom? Semana que vem, dia 1º de setembro, às 15 horas, nós nos encontramos de novo aqui no Zoom. Nós vamos falar sobre adaptação. Falaremos sobre pacientes que têm dificuldade de visão, dificuldade de audição, dificuldade na comunicação no geral, né? E vamos ter também um momento com a Audiotex explicando para a gente um pouquinho sobre a importância da adaptação e do uso do aparelho auditivo. Então, agradeço todos a participação e passo a palavra agora para a Paula, da Audiotex. É isso aí, gente. Então, semana que vem, nós vamos ter uma aula super instrutiva com a doutora Carolina Magalhães, tá? E para todos vocês que ficaram até agora, eu peço para que acompanhem nossas redes sociais, que é @clinicaaudiotex. E para quem ainda não veio fazer um teste com a gente, conhecer nossa clínica, conhecer nossos aparelhos, por favor,
entre em contato com a gente pelo telefone. Vou falar, hein? Anotem aí. 31 30 22 46 47. Eu vou deixar o telefone no chat para vocês. Vamos estar esperando a ligação de vocês, tá bom? Boa tarde, obrigada. Então, para quem também não segue a Mais 60 Saúde, Mais 60 Saber nas redes sociais, coloca lá, @mais 60 Saúde, @mais 60 Saber no Instagram. E agradeço a todos vocês a participação. Semana que vem nós estamos juntos novamente, tá? Teve uma perguntinha que eu esqueci de responder. Perguntaram qual que é o telefone do Thiago, né? Para caso de atendimentos particulares. Então, eu vou colocar no chat o telefone de contato do Thiago e da Camila. Se vocês precisarem, né, de idosos que precisam desse atendimento domiciliar, vou deixar o contato deles no chat para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Até semana que vem.